Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e aqui estou novamente para dar continuidade aos vídeos que venho fazendo sobre o pecado. E hoje eu vou apresentar uma lista dos pecados mais comuns que os homens cometem e que são conhecidos por todos. São os pecados mais atuais que existem. Vou apresentar esses pecados em lista alfabética. Glórias a Deus. O primeiro deles é o aborto, que eu vou comentar neste vídeo de hoje. O aborto. O segundo é o adultério carnal, que é o adultério que é praticado fisicamente. Também vou comentar eles hoje. E o terceiro é o adultério espiritual, que é o adultério que é cometido só na mente e no coração. E o quarto é o alcoolismo. O adultério espiritual eu vou comentar também hoje, neste vídeo, que é o vídeo número 44. E nos futuros vídeos eu vou comentar o quarto pecado, o alcoolismo, o quinto, assassinato, sexto, blasfêmia contra o Espírito Santo, sétimo, corrupção, 8. Criminalidade infantil, infanto-juvenil. 9. Dependência química. 10. Estupro. 11. Feitiçaria. 12. Feminicídio. 13. Glutonaria. 14. Homossexualidade. 5. Idolatria. 15. Idolatria. 16. Imoralidade. 17. Infidelidade. 18. Inveja. 19. Invasão da propriedade domiciliar. 20. Invasão da propriedade particular. 21. Lesbianismo. 22. Mentira. 23. Negar-se a trabalhar para o crescimento do reino de Deus na terra. 24. Pedofilia. 25. Prostituição infanto-juvenil. 26. Racismo. 27. Roubo. 28. Sequestro. 29. Suicídio. 30. Tabagismo. 31. Tráfico de pessoas. 32. Traição. 33. Vícios. 34. Violência contra a mulher. 35. Violência contra a criança. 36. Violência contra o idoso. 37. Violência sexual. 38. Violência contra a natureza. 39. Violência contra o planeta Terra. 40. Violência contra Deus e sua criação. Então, esses pecados serão comentados futuramente, que é para ajudar as pessoas a se recordarem de alguns desses pecados que possam ter cometido. Porque, conforme eu já falei outras vezes, o homem pratica os seus atos impensados e se esquecem deles. Mas o universo, como tem memória, não se esquece. E Deus, como tem memória, também não se esquece. E mais tarde vão cobrar a correção dos erros dos homens. Glórias a Deus. Então quero iniciar lendo uma passagem bíblica que fica em Mateus capítulo 18 a 21. Capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 21. Onde o anjo do Senhor fala sobre o nascimento de Jesus e a missão de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José,
antes de se ajuntarem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que num sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, é Jesus que pode nos salvar dos nossos pecados. Ele pode nos livrar dos pecados e nos salvar deles também. Amém? Glórias a Deus. Então, quero ler um comentário sobre esta passagem, que diz assim: Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo com a missão de amor para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. E Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, conforme nós vimos na passagem. Então, nós dependemos e precisamos do Espírito Santo, de Jesus e de Deus para vencermos as tentações dos pecados, para sermos reconciliados com Deus e passarmos a fazer parte do seu povo. Preste bem atenção, que o anjo falou a José que Jesus iria salvar o seu povo dos pecados deles, ou seja, o seu povo, formado por aquelas pessoas que iriam o aceitar e crer nele. Quem não se arrepender dos seus pecados e não o aceitar como Senhor e Salvador, não fará parte do seu povo e, portanto, não poderá ser salvo por ele. Todos nós precisamos ver essa diferença, quem é e quem não é do povo de Deus. Precisamos saber se pertencemos ao povo de Deus para termos convicção da nossa salvação. Nós precisamos buscar a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, a Deus, para obtermos a força para vencermos os pecados. Porque, como eu já falei nos vídeos anteriormente, o pecado tem uma força cósmica, porque ele existe desde a eternidade. Ele nunca foi criado, sempre existiu, então ele tem um poder infinito que nós só podemos vencê-lo com a ajuda do Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus. Glórias a Deus. Então agora que eu quero iniciar a falar do primeiro pecado da lista de 40 pecados que eu acabei de ler, que é o aborto. Então, o aborto é um assassinato, é um crime hediondo. Deus nos deu o seu mandamento, onde ele diz: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Ou seja, não matar em nenhuma situação ou condição. Simplesmente não matar. É ordem de Deus. Deus proíbe veementemente o assassinato, tirar a vida de uma criatura que ele está criando, está formando ou que já criou. Comentário desta passagem: o aborto é o ato criminoso mais covarde que existe. Quem faz a lei, quem aprova a lei e quem pratica o aborto é uma pessoa mais covarde
e inconsciente que existe. E comete um terrível pecado, digno do maior castigo de Deus, pois está fazendo uma coisa contrária à lei de Deus. Está aprovando o que Deus desaprova. Está fazendo o que Deus abomina. Está querendo ser maior do que Deus. Está se colocando acima da lei de Deus. Deus traz grandes maldições sobre as nações que legalizam o aborto, porque estão impedindo as almas de virem ao mundo para conhecerem a Jesus Cristo e se encontrarem com Deus e ganharem a salvação eterna, para viver eternamente junto com o Criador. Porque se interromper a formação de um bebê, está interrompendo a vinda de uma alma para a Terra. Porque a partir do momento que existe a união entre o elemento do homem com o elemento da mulher, a alma já entra no corpo. Porque a alma pré-existe, a alma é pré-existente. A alma não é criada depois do corpo, não. O feto só começa a se desenvolver depois que a alma entra no óvulo fecundado. Se a alma não entrar, o óvulo morre, não chega a se reproduzir. A partir do momento que o feto já está se produzindo, se desenvolvendo, é porque a alma, o espírito do futuro homem, da futura mulher que vai nascer, já está nele. Ou seja, já é uma pessoa, já é uma criatura. Por isso que é o crime mais horrendo, mais covarde matar uma criança que já é uma pessoa no útero de uma mãe. Glórias a Deus. A lei que aprova o aborto age como se o feto que está no ventre de sua mãe seja um criminoso. Mas na realidade, se for o caso de um estupro, que geralmente acontece, o estuprador é que é o criminoso. Então ele é que deve ser condenado à morte, não a criança. Não a criança que está sendo formada e vai nascer por determinação da vontade de Deus. Glórias a Deus. Olha, aconteceu certa vez, eu e minha esposa, nós fomos visitar um parente dela, e lá tinha uma reunião de mulheres, várias mulheres conversando. E uma delas estava dizendo que estava grávida, mas que ia fazer o aborto, porque não podia ter aquela criança. Aí eu cheguei perto e pedi licença da senhora e perguntei dela se eu podia dar uma opinião. Ele disse: não, senhor, pode dar a sua opinião. Aí eu disse: olha, você teria a coragem de hoje pegar uma faca, cravar no coração da sua filha que tem 15 anos, que eu sabia que ela tinha uma filha de 15 anos, inclusive nós fomos para o aniversário da moça. Então eu perguntei: você teria coragem de hoje cravar uma faca no coração da sua filha que tem 15 anos e matá-la? Ela fez assim: Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Muitas vezes, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Aí eu perguntei dela, eu falei para ela: pois é a mesma coisa para Deus. Se você matar essa criança que está se gerando no seu ventre, para Deus é a mesma coisa se você hoje matar a sua filha de 15 anos. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Resultado: a filha que estava se gerando no ventre dela, hoje já é até mãe, porque isso já se passaram mais de 20 anos. Ela já é mãe. Amém? Glórias a Deus. Se todas tivessem
essa tomada de consciência, jamais fariam tal coisa. Às vezes não fazem, porque não tem ninguém que fale para elas, como eu falei, dessa maneira, a verdade, a realidade. Amém? Glórias a Deus. O segundo pecado é o adultério. O adultério carnal, que é o adultério praticado fisicamente. É aquele adultério que é planejado na mente, mas é executado fisicamente. Depois que Deus criou todos os animais, lá em Gênesis nós vemos essa história, todos eles formavam casais, enquanto Adão estava só. Todos os animais tinham casais, eram casais, mas Adão estava sozinho. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ou seja, a mulher se originou do homem. E Deus fez uma mulher para Adão, que foi Eva, e trouxe para ele. Então vamos ver o significado disso. Aqui no comentário. Deus fez a companheira de Adão e a trouxe até ele. Isto significa que a mulher, esposa ou companheira de um homem, é Deus quem faz e a leva até ele, de onde ela estiver. Como também o marido, o esposo ou companheiro de uma mulher, é Deus quem faz e o leva até ela, de onde ele estiver. Veja bem, um homem está aqui no Brasil, é brasileiro, nasceu no Brasil, mas Deus pode fazer uma mulher lá no Japão e trazer para ele se casar aqui. Ou pode levar ele daqui e se casar com uma mulher japonesa lá no Japão. E assim também na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer país, qualquer lugar. Sempre é Deus quem faz e leva. Porque a responsabilidade de dar uma companheira para o homem ou um companheiro para a mulher é de Deus. Nós devemos pensar nisso para valorizar a importância da nossa esposa e a mulher valorizar a importância do seu marido, porque foi Deus quem fez e trouxe e deu de onde ele quiser. No meu caso, eu nasci em Corajás, no interior do Amazonas. Aos 13 anos de idade vim para Manaus. Aos 14 anos, aquela que ia ser minha esposa nasceu lá em Irunepé. Mas quando ela tinha 8 anos, Deus a trouxe para morar bem do lado da minha casa. Foi assim. Então é plano de Deus. A união, o casamento é plano de Deus, é a vontade de Deus. Nós não podemos esquecer disto. Isto é muito importante sabermos, continuando, para darmos valor ao trabalho de Deus e também valorizarmos a presença da nossa esposa conosco. E a mulher também valorizar a presença do seu marido com ela. Saber que é Deus que está por trás do encontro, do namoro, da união, do casamento. Tudo é Deus que trabalha. Deus, os anjos dele, que trabalha para conseguir
o desenvolvimento da humanidade. Deus continua falando, lá em Gênesis 22, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Comentário. A união do homem com a mulher, através do casamento, acontece nos planos físico, vital, emocional, mental, espiritual e divino. Todos seus corpos ficam unidos. É isso que Deus disse. Torna só carne. Não é só a carne, é a carne, a mente, o coração, o espírito. Tudo se une. Porque é obra de Deus. É uma coisa divina. É por isso que o que atinge a um, atinge a outro. O que um sofre, o outro sofre. Os dois sofrem ou se alegram juntos. O casamento é assim. Os dois sofrem juntos, se alegram juntos, porque o corpo, o coração, a alma, o espírito foram ligados por Deus. O que atinge um, atinge a outro. Assim é o casamento perfeito, o casamento divino, é assim, promovido por Deus. Só no casamento entre o homem e a mulher acontece essa união perfeita e divina, porque é Deus quem faz, como vimos na Bíblia. No casamento entre homem com homem e mulher com mulher, não acontece essa união perfeita e divina, pois não é divino, não é Deus quem faz os homens, não é Deus quem faz, ponto. Os homens costumam aprovar leis que Deus desaprova, mas isso é a influência de Satanás, seus diabos e seus demônios, para os levar para o inferno. Glórias a Deus. Só o casamento entre o homem e a mulher é um casamento divino. Porque só o homem e a mulher podem se unir fisicamente. Pode ser só uma carne, uma só alma, um só espírito. Glórias a Deus. Falando Jesus aos judeus a respeito desta última passagem que eu li acima, Jesus disse: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deus teve um trabalho tremendo. Trouxe a mulher, ou trouxe o esposo até de outro país para se casar, e se casaram, e se uniram, tiveram o corpo unido, a alma unida, o coração unido, o espírito unido. Mas aí o homem fraqueja, deixa o diabo vencer ele pela tentação, e ele comete adultério e outras coisas, ou ele ou a mulher, aí se separam. Aí que está o pecado terrível, porque estão destruindo o trabalho de Deus, da união que Deus fez. Aí que está, como diz o ditado popular, aí que está o perigo. Aí que está o perigo diante de Deus. Comentário desta passagem. Jesus está advertindo a todos da gravidade de separar um casal que Deus uniu. Porque Deus trabalhou muito para promover a união entre o homem e a mulher, porque Ele tem grandes propósitos nessa união. E quando o casal se separa, é interrompido o propósito que Deus tinha para aquele casal e para toda a sua descendência, seus filhos, seus netos. Uma separação, portanto, é um pecado muito grave contra Deus. E quando isso acontece, os dois ficam entregues ao domínio de Satanás, porque quebraram a aliança que tinham com Deus através daquela união. Aí é que mora o perigo. Casal briga, um comete adultério, outro comete adultério,
se separam. Aí o diabo entra, toma conta da vida dos dois. É quando acontece briga e crime e assassinato. Porque o diabo já entrou. Porque o casal quebrou a aliança, a união divina que Deus tinha feito. Aí o diabo aproveita. Então, é o pior pecado que existe, porque vai destruir uma família e vai quebrar o plano que Deus tinha para aquela família e para os seus descendentes. É um pecado seríssimo contra Deus. Separar o casal através de adultério ou qualquer outro motivo banal. Tem gente que se separa só porque diz assim: não, existe incompatibilidade de gênero entre nós dois, aí pronto, se separa. Não, Jesus vai dizer aqui que só uma coisa justifica uma separação, é o adultério, relação sexual ilícita. Então os judeus que sempre procuravam confrontar a Jesus perguntaram: por que mandou, então, naquela época, Moisés dar carta de divórcio e repudiar a esposa? Moisés consentia que os homens dessem carta de divórcio e repudiassem a esposa para se casar com outra. Aí Jesus disse aqui, Jesus responde. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, não era a proposta de Deus a separação. Mas Moisés consentiu por causa da dureza do coração dos homens. Amém? Vamos aqui ao comentário. Desde o princípio, Deus nunca quis a separação do casal. Ao contrário, para ele a união deve ser eterna, como é a união do Espírito. Mas Moisés, por causa da dureza do coração dos judeus, isto é, por causa da falta de amor no coração e do egoísmo deles, permitiu que eles se separassem e desse carta de divórcio para a companheira, na esperança que com o novo relacionamento surgisse um pouco de amor no coração deles. Então, vemos que hoje em dia a causa das separações ainda é a mesma. A dureza de coração de um, de outro ou de ambos os cônjuges. A dureza do coração continua sendo a dureza do coração, quer dizer, a falta de amor e o egoísmo. Porque um não quer compreender o outro. Um não quer ser humilde e dar ao outro a oportunidade de se manifestar a sua vontade, a sua liberdade. É a dureza do coração, o egoísmo e o orgulho que causam grandes separações. Sem falar no adultério, que é a maior causa. Jesus continua falando: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, se o homem vive com a mulher é uma pessoa idônea, como Deus falou, que criou uma mulher idônea para Adão. Se o homem tem uma mulher idônea, mas ele deixa de amá-la, se encaminha por outros caminhos e a abandona,
ele vai cometer adultério e vai fazer com que a mulher que ele abandonou também cometa adultério. Ou seja, ele peca duas vezes, por ele e porque causa com que a mulher cometa adultério também. Glórias a Deus. Comentários. Então, só há uma causa que justifica a separação de um casal. São as relações ilícitas, porque quando isso acontece, quebra a união e não há mais casamento. Então, essa foi a condição que Jesus deu, somente em causas, relações sexuais ilícitas. Ele falou, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Então, a relação sexual ilícita é a única condição que pode autorizar ser desfeito um casamento. Porque a partir do momento que acontece o adultério, já quebrou a união. Diante de Deus, já quebrou a união. Não tem mais casamento. Não existe mais casamento depois do adultério. Então, acontece um adultério. O marido comete o adultério. A partir daquele momento, não é para a mulher ficar mais nem uma hora, nem um dia com ele. Porque já quebrou a união e o diabo já entrou. Dali só vai ter violência, morte. Porque desfez o laço com Deus, a união com Deus. E o diabo entrou. Aí o diabo vai trabalhar para arruinar a vida deles e destruir. Porque a função do diabo é essa: matar, roubar, destruir. Então, a mulher fica numa situação difícil, porque ela não pode, mesmo querendo, ela não pode abandonar aquela relação, mesmo já sabendo que o marido está em adultério, porque ela não tem como viver sozinha. A grande maioria das mulheres não tem como viver sozinha, não tem como se sustentar, e ela tem medo de morrer de fome, e às vezes com ela tem um idoso ou uma idosa, pode ser uma mãe com ela, um avô, e tem criança também, e ela é obrigada a ficar ali naquele relacionamento para não morrer de fome, ela e os filhos dela, porque não tem amparo do Estado, nem da lei, nem da justiça. Ninguém liga para as mulheres que estão sofrendo no relacionamento. Por isso acontece muitas mortes, porque ela é obrigada a ficar ali no relacionamento. Agora, muitas ficam por apego, por paixão, que é outro erro. É um erro do diabo. Porque não tem mais relacionamento, não tem mais casamento. E ela fica ali por apego. O marido bate nela, ela às vezes nem denuncia na polícia, e quando denuncia, tira a queixa, porque depois ele pede desculpa, mas essa desculpa não adianta, porque o coração não se converteu profundamente. Não adianta. Glórias a Deus. Então, só há uma causa que justifica a separação de um casal: relações ilícitas, porque quando isso acontece, quebra a união e não há mais casamento. Por outro lado, se o homem deixar a sua mulher sem razão nenhuma e se casar com outra, comete adultério. E aquele que se casar com a mulher que foi deixada, também comete adultério. Contudo, havendo adultério e em seguida o arrependimento sincero e verdadeiro, e depois o perdão e o amor permanecendo, ambos podem se unir novamente, pois assim se está cumprindo a vontade de Deus, conforme Jesus ensinou.
que devemos perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 21 de 2. Por outro lado, não havendo arrependimento, nem perdão e o amor tendo esfriado, não se deve permanecer junto. Pois o laço que unia o casal se rompeu e Satanás vai agir na desunião para provocar a morte de um, de outro ou dos dois, para os levar ao inferno, conforme estamos vendo frequentemente nos noticiários e jornais da televisão. Amém? Glórias a Deus. Então, se existe, depois do adultério, existe o arrependimento profundo, a pessoa mudou de vida, aí pode haver o perdão e um novo casamento. Mas se não existe mudança de vida, arrependimento profundo e verdadeiro, e não existe perdão, e não existe mais amor, não pode viver mais junto, porque o diabo vai tomar conta da união e vai produzir desgraça. Então, preste bem atenção. 2 pontos. Se houve adultério, mas não houve arrependimento sincero e verdadeiro por parte de quem praticou o adultério, se não mudou de vida, se não buscou a igreja e a Deus, se não passou a ler e a estudar a Bíblia, nesse caso o casal não deve ficar junto, porque daí em diante só vai haver discórdia, brigas e morte, porque o diabo entrou no casamento. A mulher não deve ficar sofrendo, apanhando até ser morta. É preferível ela sair da presença do marido adúltero e violento. Mas para isso, ela precisa ter o apoio do Estado, da lei, da justiça, para que não morra de fome, ela e os filhos, ou os idosos que estão com ela, mãe, pai, mãe, avó. Então, essa situação é gravíssima no Brasil e no mundo. E as autoridades não ligam, não dão atenção para a dificuldade, o sofrimento das mães que estão passando por essa situação e dos seus filhos, das crianças. As autoridades não ligam. Quando é uma coisa que atinge elas, as autoridades, aí elas se apressam, como nós estamos vendo agora no Brasil, nessa questão de fake news. Como atingir o Supremo Tribunal Federal, estão agindo às pressas para resolver, porque atingiu a eles. Mas a violência das mães, as violências que as mães sofrem, violência por homens adúlteros, criminosos, violentos, a violência que essas mulheres sofrem e que as crianças sofrem e que os idosos sofrem, não atinge a eles. Aí eles não fazem nada para ajudar o povo, a sociedade. Mas se atinge eles, aí logo se mexem. Mas se atinge o povo sofrido, sofredor, carente, necessitado, ele não se mexe. Amém? Glórias a Deus. Então, a mulher não sai de casa para não morrer de fome. Ela e os filhos, ou quem depende dela, pai, mãe, avô. Muitas mulheres se sujeitam a ficar junto do marido adúltero e violento, por não ter para onde ir e por medo de passar fome. Porque a maioria são dependentes desses homens violentos. É uma situação muito grave. Enquanto isso, muitas autoridades
só se preocupam com os assuntos banais, assuntos sem importância, assuntos que atingem eles. Glórias a Deus, como as fake news e entre outras coisas sem importância. Glórias a Deus. A mulher que está vivendo essa situação de violência e correndo o risco de passar fome, para ela essas fake news não tem importância não. O que tem importância é a comida para ela comer, a proteção dentro de casa ou na rua. Porque se ela sai de casa, o violento a procura para matá-la, e quem a livra? Ninguém livra. Se ela não se voltar a Deus para protegê-la, ninguém a livra. Glórias a Deus. Jesus faz outra advertência. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar-se com ela, comete adultério também. Ou seja, o homem se separa da mulher dele. Ela é uma mulher idônea. Aí ele vai expô-la a tornar-se adúltera também. Porque ela vai ter que se casar com alguém. Nesse caso, vai cometer adultério. Então aquele homem peca duas vezes, pelo adultério dele e pelo adultério da esposa. Comentário: nesta última passagem, Jesus acrescenta a gravidade ao pecado de abandonar a mulher sem justa causa, pois fazendo isso o marido a expõe ao adultério. Ou seja, peca duas vezes quando adultera e põe a esposa, a ex-esposa, ao adultério também. Conclusão: o pecado adultério que separa um casal é um pecado gravíssimo contra Deus, porque vai contra os seus planos e propósitos para a família que Ele quer construir, para manifestar a sua vontade no mundo através dessa família. É melhor ouvir o que Jesus disse: o que Deus ajuntou, não o separe o homem, para não ficar mal com Deus, porque se ficar mal com Deus, vai cair no fogo do inferno, que fica no interior da terra, e ali vai haver choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. Foi o que Jesus disse. E ali, no inferno, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, e vós lançado fora. Lucas 13:8. É melhor, portanto, escolher ficar junto a Abraão, Isaque, Jacó e aos profetas. É melhor procurar Deus, Jesus, Espírito Santo, para não cair em tentação e não cair no pecado, para não ir para a região tenebrosa do inferno que fica no interior da terra, e de lá ver os profetas lá no céu. Do inferno ver os profetas no céu. Glórias a Deus. Agora o terceiro pecado é o adultério espiritual. É aquele que fica só na mente e no coração, mas é igualmente pecado. Todo pecado que fica apenas na mente e no coração é pecado igual ao pecado praticado fisicamente. Foi Jesus que disse. Jesus fala novamente: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Gênesis 20:14. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus, versículo 5, 27 e 28. Se o homem, ou a mulher também,
Se o homem pensar na mente e no coração, imaginar o adultério físico, já adulterou no coração. E a mulher também. Vice-versa. Comentário. Ou seja, o desejo e a intenção do coração, mesmo sem levar o pensamento à prática, também é igualmente pecado. Com este ensinamento, Jesus está nos alertando que devemos nos preocupar com a nossa alma. Porque a nossa alma é que peca. Porque é ela que precisa de salvação. Ela peca e precisa de salvação. E dela temos que cuidar, protegendo-a das situações pecaminosas que a vida e o mundo nos oferecem. Os homens do passado não tinham consciência da existência da alma e do espírito. Hoje nós já temos esta consciência. Então, hoje nós temos mais responsabilidade para com a nossa alma diante de Deus do que aqueles homens. Portanto, devemos ter o máximo de vigilância para com os nossos pensamentos e sentimentos impuros, uma vez que eles contaminam a alma e não deixam a luz do Espírito Santo penetrar nela, para nos purificar, santificar e nos salvar. Amém e glórias a Deus. Amém? Então, por esses 3 pecados que eu já comentei, os irmãos e as irmãs podem ver que a coisa é séria. Eu vou comentar os outros também, até o 40, foi esse que me veio à mente, que a gente vê nos jornais todos os dias, na televisão, mas todos os comentários vão ser pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, para produzir um despertamento de consciência em quem assistir esses vídeos. Então seria bom que todas as pessoas que assistissem compartilhassem, divulgassem para a sua lista de contato, para os seus grupos, para que houvesse uma retomada de consciência, principalmente a respeito do casal, do casamento, que é a base da família, que é a base da sociedade. E que Deus precisa da família unida. Porque com a família unida é mais fácil Deus salvar a família e os componentes da família. Quando a família se separa, se quebra, aí exige mais trabalho de Deus. Amém? Não só de Deus, mas de Jesus, do Espírito Santo e dos anjos que estão todo tempo batalhando junto da gente para proteger a gente. Mas nós precisamos querer essa proteção. Nós precisamos querer a nossa salvação. Nós precisamos nos defender de situações pecaminosas que podem destruir a nossa vida. E destruir a família, a sociedade e a nação. Eu já expliquei que o pecado ele tem um poder infinito, que ele pode destruir a pessoa, a família, a sociedade, a nação, a humanidade e o planeta. Até o planeta o pecado pode destruir. Se um desses homens importantes, arrogantes aí dessas nações apertar uns botões lá e encher o céu de bombas atômicas, destrói a humanidade, destrói o planeta. Em 1 minuto destrói a humanidade. Então, nas escolas, eu já falei em outros vídeos que nas escolas era para ensinar sobre o pecado, desde a infância, para formar um caráter nas crianças bom,
onde Deus pudesse trabalhar no coração da criança, desde cedo. Eu já falei também no outro vídeo que eu tive essa sorte. Quando criança, eu estudei no interior em colégio de freiras e de padres americanos. Eu estudei com freiras e padres americanos, padres italianos, e a educação lá era cristã. Todo dia tinha leitura da Bíblia em sala de aula, tinha trabalho e reprovava. E toda manhã se reunia na quadra, os alunos todos, para cantarem o hino nacional diante da bandeira brasileira. Então é assim que nós vamos vencer o pecado. Desde a infância, despertando o espírito das crianças, para quando elas crescerem, não se tornarem iguais a esses homens que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te damos, Senhor, e te agradeço, meu Deus, por estas lindas coisas que o Senhor está nos ensinando. Eu peço, Senhor, que essas palavras alcancem o coração de todos os teus filhos e que eles compartilhem esses ensinamentos para todos os conhecidos, todas as famílias, todos os grupos sociais, para que haja um despertamento da consciência espiritual divina no coração de cada um, para que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um, transformando e protegendo-as contra a ação do maligno, contra a ação do inferno, em nome de Jesus Cristo. Toca, meu Deus, na vida de todos os teus filhos. Abençoa todos eles, meu Deus. Sê com eles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.